amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho especial, porque eu vou contar para vocês a minha experiência aqui nos Estados Unidos durante esses 8 anos, como foi esse processo para eu passar o Green Card para meus filhos, tá? Então fica ligado, curte, compartilha, se inscreve no canal e senta que lá vem história. Pode ser que eu esqueça alguma coisa em relação à data, tá? Mas eu vou contar mais ou menos assim como foi o processo em geral. No dia do meu casamento, em 2012, meu marido mandou eu ligar para o advogado para saber como é o processo, o valor e tal. E o advogado cobrou muito caro. Ele falou mais ou menos uns 10 mil dólares. E na época a gente não tinha esse dinheiro todo. E meu marido falou, sabe uma coisa? Eu mesmo vou fazer. E assim que saímos do casório, né? Do cartório, meu marido chegou em casa, entrou na internet, começou a preencher os papéis. E ele viu que tinha uma possibilidade de eu aplicar para meus filhos, eles estando aqui. E aí a gente não ia precisar demorar tanto tempo, porque a gente sabia que aplicando para os meninos, para os meus filhos, ia demorar mais ou menos uns 7 anos. E a gente não queria que demorasse esses 7 anos com eles no Brasil. E aí a gente pensou, vamos tentar o visto, quando eles chegarem aqui, a gente aplica. Só que a gente tentou o visto 2 vezes, não deu certo. Uma vez eu mandei meu filho para o Rio de Janeiro para tentar o visto lá, não deu certo. Depois tentamos no Recife, não deu certo. E aí decidimos, isso durou mais ou menos um ano e meio. E aí decidimos, vamos lá, vamos aplicar. Nesse período, o meu Green Card já tinha chegado. E aí eu fui no Brasil, conversei com eles, eu falei para eles, olha, vai demorar 7 anos, tudo bem, vamos dar entrada? Ele falou, meus filhos falaram, tudo bem, a gente espera. E aí eu dei entrada. Gente, 7 anos de espera, para mim, foi a pior tortura da minha vida. Por quê? Eu via pessoas na internet, no Facebook, engravidando, casando, né? Engravidando, tendo filho. O filho fazia 1 ano, o filho fazia 3 anos, o filho fazia 4 anos. Parece que o tempo passava para eles e não passava para mim. Eu não sei, eu via tudo isso passando, eu via esse tempo passando, mas parecia que para mim o tempo tava parado, sabe? Porque era um sufoco viver sem família fora do Brasil, assim. Viver sem família não é legal, você se sente sempre só. Como eu falei, eu tenho uma família do meu marido, mas não é a mesma coisa, né? Eu sempre tive a intenção e o desejo de ter meus filhos em casa, comigo. Tanto que todas as casas que eu ia, que eu me mudava, sempre tinha um quarto para cada filho meu. Sempre tinha cama, sempre tinha decoração, sempre eu comprei lençol, travesseiro, roupa para eles, sempre. E as pessoas vinham, ficavam no quarto deles, mas sempre sabendo que aquele quarto era do meu filho. Inclusive, meu marido até falou assim, todas as nossas casas, você tinha o quarto dos seus filhos separado e agora é realidade, né? Agora realmente o quarto já tá ali esperando por eles. Assim, a emoção é muito grande. Mas vamos voltar. Então, há 8 anos atrás não tinha muita internet, né? Como hoje a gente tem WhatsApp, a gente fala através de vídeo. Naquela época não tinha muito isso e tinha internet, mas era mais no YouTube, message, né? Era mais escrevendo. Eu sempre mantinha um ponto de telefone na casa, entrava em contato com eles, preocupada. Nos Estados Unidos, ou viver em qualquer lugar, longe dos filhos, da família, é complicado. E dos filhos é 12 vezes mais complicado. Eu sempre mantinha uma linha de telefone, né, para saber como é que eles estavam, sempre ligavam para eles, mas a minha vida era trabalhar, que eu trabalhei muito aqui limpando casa,
tanto para me sustentar quanto para ajudar meus filhos financeiramente no Brasil. E isso foi durante esse tempo todo. Toda a minha vida era isso, todo o meu trabalho era isso. Não teve um dia que eu saía de casa, mesmo doente, eu saía de casa para trabalhar, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que manter tanto a minha vida aqui quanto a dos meus filhos no Brasil. Mas isso foi durante esses 8 anos. O que eu quero dizer para vocês? Entramos com o processo, né? E antes da pandemia, quando eu fiz 50 anos, o processo já tinha finalizado e meus filhos vinham. Foi um momento muito alegre, porque eu tava completando 50 anos e eu falei, caramba, 50 anos, que legal, meus filhos agora vão estar aqui comigo. E aí eu fiz todo o procedimento, né, contratei um advogado, porque aí nesse caso, meu marido falou assim, não, agora que o processo é mais complicado, vai envolver Brasil, né? Vai envolver o consulado brasileiro, americano no Brasil. A melhor coisa que a gente tem que fazer é contratar uma advogada. E aí eu concordei com ele. E levamos o primeiro processo para eles, para a advogada. Ela analisou, disse que estava tudo ok. E ela falou que legal, realmente é o dia mesmo, é o tempo. Vamos dar todo o procedimento, vamos dar entrada. E foi o que aconteceu, né? Demos entrada, pagamos tudo que deveria pagar, tanto a advogada quanto no consulado. E agora é ficar aqui esperando. E aí o que aconteceu, gente? Deu a pandemia, Covid. Meu Deus, consulado parou. Ninguém sabia quando que o consulado ia voltar. Isso foi durante 2 anos. 2 anos parado. Foi assim que eu me senti, sabe? Nadei. E quando eu chego lá, não é o que eu tava esperando, eu tinha que nadar mais 2 anos. E foi lá, 2 anos de espera. Durante esse período, eu peguei Covid, parei de trabalhar, passei um tempo no Brasil para ficar mais perto dos meus filhos. Com Covid, eu fiquei com muito medo de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha lutado, eu morrer e não ia, sabe, nada disso ia se realizar e nada disso valeu. Tanto tempo longe dos meninos, né, dos meus filhos, durante esse tempo todo, tanto sacrifício, e de repente o Covid vinha, me matava, morria e todo esse sacrifício ia ser em vão. Foi assim que eu me senti. E aí eu fui passar um tempo lá no Brasil com eles. E foi bom, parei de trabalhar e voltei para casa e o processo estava andando, né? Graças a Deus. Quando foi agora, no ano de 2022, agosto, dia 12, foi marcado a entrevista do meu caçula. E, gente, eu confesso para você que foi uma alegria geral, sabe? Às vezes você não tem palavras, às vezes você fica sem entender o propósito de Deus. Eu acho que eu era uma pessoa que eu queria as coisas para ontem. Tudo meu era assim, tinha que ser assim, rápido. E Deus falou assim, não, filha, tu vai aprender uma lição, tu vai aprender a esperar 8 anos. O que tu mais deseja nesse mundo, tu vai aprender a esperar. E durante esse tempo, durante esses 8 anos, eu consumia muito, eu comprava muito. Eu acho que eu fazia a compra uma maneira de preencher o vazio que meus filhos tinham dentro de mim. E quando deu 50 anos e meus filhos vinham e acabou não vindo por causa do Covid, eu ia ficar louca. E eu falei o seguinte, eu vou ter que fazer alguma coisa na minha vida pra eu não ficar louca, pra a depressão não me enlouquecer. E eu abri o canal, foi quando eu abri o canal foi aberto para que eu tenha um escape, uma maneira de sair um pouco
da rotina, tirar um pouco dos meus pensamentos, né, senão eu ia ficar louca, e colocar os meus pensamentos no foco que foi o canal. Mas o principal foi que o canal me motivou a não cair numa depressão e fazer com que essa espera, que ninguém sabia quando, ninguém imaginava quando que o consulado ia abrir novamente, fizesse com que essa espera fosse mais aliviada da minha parte e eu não entrasse numa depressão, porque meu desespero, gente, era ter mais tempo de esperar e dessa vez sem saber quando que isso ia acontecer. Mas eu quero dizer a vocês, tem gente que fala assim, Gorete, por que você abriu o canal? Por isso, gente, eu abri o canal por isso. Pra ser uma forma de escape. Eu comprava como uma louca, essa era a minha forma de escape. Se eu não tivesse aberto o canal, eu acho que eu estaria comprando mais ainda, sabe? Eu passei muitos perrengues. Eu já tive... débito, já tive débito de mais de 20 mil dólares, gente, em compras. E o canal me ajudou muito, porque aí todo o meu foco saiu para compras, né, para o canal, para fazer vídeos, para editar, sabe? Tinha vezes que eu editava e de repente me perdia tudo, eu tinha que começar tudo de novo. Bom, o fato é o seguinte, mudando de assunto. Expliquei um pouquinho por que, né, eu abri o canal. Mas o fato é o seguinte, no dia 12 de agosto de 2022, foi o dia que foi marcado a entrevista do meu filho no consulado americano no Brasil. E eu quero dizer a vocês que eu sabia que tudo ia dar certo, porque já era um procedimento, né, essa entrevista é mais para... confirmar documento, né? Mas que ele já estava aprovado há 8 anos antes, né? A gente recebe um papel do consulado, né? Do governo americano, falando assim, você foi aprovado e tal e tal. Só que o processo demora mesmo, são mais de 7 anos esperando. Bom, e aí no dia 12 de agosto foi a entrevista do meu filho no Brasil, deu tudo certo. Compramos a passagem e eu quero dizer a vocês que eu estou super ansiosa, porque logo, logo ele vai estar aqui comigo. Compramos a passagem para o dia 10 de setembro, porque achamos que o passaporte ia demorar para chegar, mas o passaporte demorou uma semana para chegar, e aí a passagem para o dia 10 de setembro eu adiantei, eu coloquei para o dia 30 de agosto, porque o aniversário dele é no dia 31 de agosto. E eu queria muito que ele passasse aqui com a gente, sabe? Estamos programando várias coisas, vocês vão ver tudo no canal, tá? Eu acho assim, ele é um pouco tímido, mas o que eu puder mostrar, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou mostrar a chegada dele no aeroporto. Eu vou mostrar o aniversário dele, que a gente tá programando fazer umas coisas. Eu tô programando fazer um bolo em casa e decorar, e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Então, assim, gente, essa é um pouquinho do resumo de como foi esses 8 anos, de como foi o processo. Eu vou contar no próximo vídeo, eu vou contar pra vocês como foi o processo dele na entrevista. Pelo menos é o que ele me contou. E pelo que o meu advogado contou, tá? Então, no próximo vídeo, vocês vão ver a continuação desse vídeo e eu vou contar como foi o processo dele, tá? Então, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração. Tchau.